Olá, meu nome é Maurício Halbert, eu sou engenheiro agrônomo, formado já há 6 anos. Atuo como técnico de campo da assistência técnica e gerencial na área de fruticultura pelo Senar de Santa Catarina. Então, hoje vou falar um pouquinho para vocês sobre o dia a dia de como é feito o manejo de adubação na produção de morango em sistema semi-hidropônico. Então, aqui a gente tem todo um processo antes da gente estar efetivamente fazendo a adubação das plantas. Então, para isso, a gente precisa sempre ter pelo menos 2 aparelhinhos que são essenciais para a gente poder fazer essas medições. O primeiro deles, que eu quero mostrar para vocês, é o medidor de EC ou o condutivímetro. Esse aparelhinho, ele serve para a gente estar fazendo a medição de quanto de nutriente tem dentro de cada pacote do substrato. Assim, a gente sabe como que está a concentração de nutrientes aqui dentro para evitar que a planta fique com falta de nutrientes ou com excesso de nutrientes. Ambos os cenários eles são prejudiciais para o morango. Então, com a medida que esse aparelho fornece, a gente consegue estar iniciando esse manejo de adubação. O outro aparelho que eu quero mostrar para vocês também, que também é essencial, é um extrator de solução. Ele nada mais é do que o aparelho que a gente utiliza para extrair, por diferença de pressão, a solução que tem aqui dentro do substrato. Então a gente não pega aquele aparelhinho e coloca direto aqui dentro. A gente, com esse aparelho, extrai a água com nutriente que está dentro do substrato. Ele funciona através dessa esponjinha porosa e puxa por diferença de pressão. A gente coleta aqui e aí faz a medição da EC. Tendo essa medida, depois desse manejo inicial, a gente vai saber como que a gente faz a adubação depois lá na caixa de adubação. Então, conforme explicado antes sobre os aparelhos, estamos com o extrator de solução instalado no substrato. E é aqui que a gente faz a medição do quanto de nutriente tem dentro de cada pacote do substrato. A partir dessa medida, a gente consegue saber como que a gente vai colocar a adubação depois lá na caixa da água. Então, para a gente estar utilizando esse aparelho, a gente precisa simplesmente puxar a solução que tem dentro do substrato da concentração de nutrientes. A gente fecha o aparelho para a gente poder separar ele dessa esponjinha que tem aqui dentro. Separa o aparelhinho. E aí a gente pode usar a própria tampa do medidor de EC, que esse é o condutivímetro. Então, utilizando a tampa dele, a gente coloca essa solução aqui dentro, certo? Então, a gente liga o aparelhinho, deixa ele pensar um pouquinho, e aí a gente faz a efetiva medição. Então ali ele está marcando, tem que esperar um pouquinho para estabilizar, mas ele está marcando 0,52. Então é a partir dessa medida que a gente vai saber como que a gente faz a adubação posteriormente lá na caixa. Agora aqui na sala de irrigação da propriedade, a gente consegue avaliar que nós temos 4 caixas diferentes aqui dentro. Essas 2 caixas de cima servem como armazenamento de água e para quando a gente precisar fazer a irrigação somente com água, sem estar colocando adubação dentro. Quando a gente vai colocar a adubação, a gente abre os registros para jogar água aqui para dentro, aqui para uma cultivar, aqui para outra cultivar que tem na propriedade. E aí é aqui nessa caixa que a gente faz a mistura da adubação. Aí daqui que a gente faz a adubação em si. E quando é só com água, só daqui de cima. Então a gente tem essa separação também para facilitar um pouco o manejo e entendimento de como fazer esse manejo de adubação. Então, para a gente puxar essa água daqui para cá, a gente começa a encher. Abre os registros. Então, para a gente saber a quantidade de água que tem na caixa, foi montada então uma régua. Os próprios produtores fizeram a montagem da régua para a gente saber quanto de água está tendo dentro da caixa. Porque como as caixas são de 1000 litros, a gente não precisa encher a caixa inteira para estar fazendo a adubação de uma estufa. Então por isso que a gente calcula ali conforme o número de plantas. No caso são para 3.000 plantas, a gente vai estar utilizando 3.000
300 litros de água para estar fazendo a adubação. Então, para conferir, só colocar ali dentro, ela vai fechar a medida, né? Vai marcar certinho e fechou. Colocamos a quantidade de água, agora a gente vem para colocar a adubação do morango em si. A gente faz a mistura disso na água para fazer uma diluição legal dessa adubação colocada. Feita a mistura, antes da gente ligar a bomba para efetivamente fazer a adubação, a gente vai usar novamente o aparelhinho do condutivímetro. Então, para a gente saber quanto está aqui na caixa, para evitar colocar excesso ar. Então aqui a gente pode pegar também na própria tampinha, para estar fazendo a medição. Tem que esperar o aparelho estabilizar. E ali ele marca 0,85. Lá na estufa a gente marcou 0,7. Com essa concentração a gente consegue estar mantendo a nutrição ideal do morangueiro para cultivar que está sendo trabalhado. A partir disso é só ligar a irrigação e mandar água para as plantas. E queria salientar aqui o seguinte, cada cultivar de morango ela tem uma necessidade de condutividade elétrica diferente, faz uma adubação diferente para cada uma. Existe um cálculo para a gente fazer uma adubação padrão, que funcionaria para todas as cultivares, mas conforme as características climáticas de cada lugar, de cada propriedade, de como cada produtor faz o seu manejo, a gente adapta um pouquinho essa adubação para cada cultivar, para cada manejo, para cada sistema de produção que a gente tem. Então, as medidas que foram realizadas aqui, elas foram focadas no álbum, mas aqui na região dessa propriedade. Então, em outros lugares, as medidas podem ser que sejam diferentes. Então, cabe sempre salientar que a gente tem que saber com o que a gente está trabalhando, quais cultivares, e que isso é variável. Então, a gente não pode usar isso como padrão para todas, certo? Então, esse controle que a gente fez da condutividade elétrica para calcular a adubação é para a gente evitar gastar muita adubação, colocar excessos, evitar queimar a planta, dessalinizar o substrato e explorar ao máximo o potencial produtivo das plantas que a gente tem aqui no morango em sistema semi-hidropônico. Então, quanto mais a gente cuidar da condutividade elétrica, maior a expectativa de produção que a gente vai ter de produção por planta ao longo de um ano.